Senhor presidente Edmar Salomão, em nome de quem eu cumprimento a mesa, vereador Claudio Voltroba, voluntário do CVV, e Dagmar Nogueira, também nosso voluntário. Através de vocês eu cumprimento os demais vereadores e gostaria de agradecer especialmente essa oportunidade, porque hoje, 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Nós, como já falei numa outra oportunidade para vocês, no Brasil, acontece um suicídio a cada 45 segundos. Aliás, minutos, 45 minutos. São 32 suicídios por dia. Para cada suicídio concretizado, existem outras duas tentativas. Isso quer dizer que acontece uma tentativa a cada 15 minutos e uma delas é concretizada. No mundo, uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos. Devido a esses índices que vêm crescendo cada vez mais, tanto o Ministério da Saúde como a Organização Mundial da Saúde consideram o suicídio como uma doença de saúde pública. E nós, através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, temos feito um trabalho visando essa prevenção. Aproveitando justamente o mês de setembro, que é hoje, 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Prevenção, foi instituído no Brasil o Setembro Amarelo, que nada mais é do que um incentivo à discussão, porque o suicídio sempre foi tratado como um tabu, como uma coisa que não deveria se falar sobre isso, mas todos os estudos em termos de prevenção entendem que a melhor forma de tratar, de prevenir o suicídio é falar sobre ele. Então, sobre o Setembro Amarelo, eu vou pedir para colocar um pequeno vídeo aqui, se puder. Prevenção do suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para este assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Foi bem rápido, como eu pretendo ser rápido aqui. Então, para falar, estamos aqui para falar sobre o suicídio. No CVV, funciona, posso dizer para os senhores aqui, que funciona como uma espécie de partido político, ou uma outra comparativa, como uma franquia, onde as diretrizes nacionais são discutidas, são colocadas, mas que cada município tem a sua mantenedora, porque o CVV é um serviço totalmente gratuito. O CVV não arrecada e não paga nada, não cobra nada lá. Então, mas nós temos as nossas despesas, tanto para manutenção, a partir de julho desse ano, de 1º de julho, todas as ligações passaram a ser gratuitas, por qualquer meio de telefone ou computador, através de 188, através de uma rede nacional. Então, qualquer pessoa no país que liga 188 vai ser atendido por um dos atuais 92 postos que nós temos em funcionamento. Já tem outros quase 20 aí em formação, mas que estão funcionando são 92. O atendimento do CVV é 24 horas. Nós temos o plantão pela internet, por e-mail, por VoIP, por telefone, por cartas e de todas as formas possíveis, e o atendimento presencial. Então, essa rede 188, nós temos um custo, e quem paga esses custos são os voluntários. Para ser voluntário do CVV, nós precisamos passar por cerca de 50 horas de treinamento. E esse treinamento consiste basicamente em aprender a ouvir, porque o nosso grande problema hoje está que nós não ouvimos.
Enquanto que nós estamos conversando com as pessoas, é normal que nós estejamos preparando a resposta que nós vamos dar. Nós escutamos as primeiras palavras e não damos mais atenção para quem está nos falando. Nós estamos preparando e tentando responder antecipadamente. Então, o treinamento nosso, primeiro, é aprender a ouvir, que não é fácil. Segundo, é nós se livrar dos nossos preconceitos, porque quando você propõe a ouvir alguém que está numa situação tão angustiante a ponto de sacrificar a própria vida, nós não podemos ter nenhum preconceito em relação àquela pessoa. E o terceiro ponto é nós não fazer julgamento. Não nos cabe, em hipótese nenhuma, julgar aquela pessoa que está procurando ajuda para uma prevenção do suicídio. Não importa as razões, não cabe a nós fazer qualquer tipo de julgamento. Em função desse treinamento, que eu sempre repito que o CVV é uma espécie de voluntariado profissional. Mas não no profissional no sentido de ter lucro, de fazer. Profissional no sentido de que nós somos treinados para fazer o atendimento. Falado isso, eu vou fazer um histórico. Na outra vez que eu tive aqui na Câmara, nós tínhamos um projeto. Agora nós já temos alguma coisa realizada. No ano passado, nós fizemos o treinamento da primeira turma, da qual o Dagmar e eu fazemos parte. E essa primeira turma, que chama-se PSV1, Programa de Seleção de Voluntários, que justamente faz esse treinamento, nós fomos treinados e a sequência que nós fizemos foi fundar a ONG mantenedora do posto do CVV de São Bento do Sul. E também nós formamos e treinamos a segunda turma. Conseguimos em tempo recorde, porque nós montamos a mantenedora no dia 20 de agosto do ano passado. No dia 29 de agosto, nós já tivemos a convenção nacional em Porto Alegre. Tivemos que participar sob pena de só poderíamos abrir o posto a partir da convenção desse ano, que foi agora no dia 31. Então, como nós já tínhamos uma turma pronta, participamos da convenção nacional, corremos atrás de todos os trâmites lá e atropelamos até um pouco a nossa agenda para formar a segunda turma ainda no ano passado. Com as duas turmas formadas, nós tivemos voluntários suficientes para começar o atendimento em São Bento do Sul. Como é que funciona o atendimento? O voluntário é obrigado a fazer um plantão de 4 horas, pelo menos uma vez por semana. Nós, com o número de voluntários que nós tínhamos, nós decidimos implantar em São Bento 3 plantões, das 14 às 18, das 18 às 22 e das 22 às 2 horas da manhã. Ainda não tínhamos, para nós fazer esses 3 plantões diários, 7 dias por semana, nós precisávamos 21. A primeira turma e a segunda, não tínhamos 21 voluntários, teve muitos que faziam 2, 3 plantões por semana lá. Então, a primeira turma formou a segunda, fez a mantenedora e fez a segunda. Com a formação da segunda, nós conseguimos fazer o plantão telefônico, apenas telefônico, porque nós só tínhamos um voluntário no posto. Formamos a terceira turma e, com a terceira, nós conseguimos suprir as janelas que nós tínhamos abertas nos plantões e conseguimos colocar 2 voluntários disponíveis no horário das 14 às 18 horas, das 14 às 18, para fazer o atendimento presencial. Qual que é a importância do atendimento presencial? Isso é uma coisa como se a pessoa está conscientizada de que ela precisa de ajuda, e aí eu faço um parâmetro como o alcoólatra. Muitas vezes, todos sabem que ele é alcoólatra, mas ele não admite, então ele não procura ajuda. E no caso do suicídio, é ele que tem que descobrir, porque as pessoas não percebem. Então, se ele tiver
consciente de que ele precisa de ajuda, ele liga no 188. Mas existem casos onde que ele tem dado tantos sinais de que ele está propenso a cometer um ato suicida, que as pessoas, mas ele não admite. Então, as pessoas podem ajudar, pessoas da família, podem levar ele lá, vou levar você lá para conversar, e a gente vai fazer o atendimento, as pessoas que estão lá estão treinadas para fazer isso aqui. Próximo passo. Então, repetindo aqui, a primeira turma fez a mantenedora e formou a segunda possibilitou o início dos plantões, e a terceira possibilitou o atendimento presencial. A quarta turma que nós estamos fazendo o treinamento, amanhã é a segunda fase da segunda etapa, terá como objetivo formar o CVV Comunidade. Qual que é a diferença? Nesse atendimento que nós estamos fazendo, nós ficamos passivos, aguardando ser procurados. Com o CVV Comunidade, nós vamos ser ativos, porque nós vamos formar o Grupo GAS, que é o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Segundo as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, tanto nos casos de tentativa como nos casos de suicídio, uma média de 6 pessoas são violentamente impactadas. Pessoas da família, pessoas que estão ligadas. E essas pessoas normalmente são relegadas, elas não têm oportunidade de conversar, elas não procuram ajuda, apesar de elas não serem suicidas em potenciais, elas sofrem em decorrência de um suicídio ocorrido, e nós vamos proporcionar um atendimento para ir atrás dessas famílias, atrás de pessoas. Nós, muitas vezes, recebemos muitas denúncias, mas nós precisamos formar esse CVV Comunidade para a gente poder fazer isso aqui. Então, esse é o próximo passo que nós vamos fazer agora aqui. Mais uma coisa que nós estamos fazendo, foi uma sugestão que nós fizemos em Porto Alegre na convenção no ano passado, que era, e foi amadurecendo com os grupos de estudos que nós fazemos, especialmente nos grandes centros. Nós aqui não temos esse problema, mas nos grandes centros tem muitos voluntários, das 18 que saem às 22 e das 22 que saem às 2 da manhã, que são obrigados a posar no posto por questões de segurança. Então, São Bento foi escolhido pelo CVV Nacional para desenvolver um plano piloto, através dos quais os voluntários vão fazer plantão de casa. Tudo isso porque eu tenho experiência, o Dagmar também tem, nós fazemos o plantão das 10 às 2 da manhã. A pessoa deprimida, a pessoa angustiada, que tem sinais suicidas, normalmente de manhã ela dorme, ela está mais tranquila. Então, os plantões das 8 ao meio-dia não tem muita procura. A questão da tarde já são as pessoas que estão acordando, estão levantando. Tem muitos jovens, adolescentes que procuram ajuda nesse período. Na medida que a noite vai adentrando, as pessoas vão ficando mais angustiadas e sentem mais a necessidade de falar. Então, na madrugada, na hora de você desligar o telefone, porque como é ligado numa central nacional, você muitas vezes desliga e já cai outra ligação. Então, às 2 horas, às vezes vai 2h15, 2h30 lá, se você segurar um pouquinho, você já vai pegar. Então, é muito procurado. E o CVV, ciente disso, está procurando, e até porque, a partir das 2 horas, é mais difícil você conseguir voluntários que façam plantão das 2 às 6 da manhã, uma vez por semana. Então, é mais difícil, tem menos, nem todos os postos estão ligados 24 horas. Então, nesse horário, eu tenho um número menor de postos. Por outro lado, uma procura maior. E, para isso, a gente está fazendo o plantão das 22 até as 2 em casa, visando cada voluntário ceder um pouco mais para nós ir até as 3 ou até as 4 horas, para a gente ampliar esse horário e fazer o atendimento noturno. Então,
o trabalho que é feito em todos os municípios. A falta de comunicação que nós temos aqui, até nós trouxemos na semana passada um comunicador que infelizmente não correspondeu exatamente àquilo que nós queríamos falar, porque nós queríamos que ele falasse do grande problema que tem sido as redes sociais. Nos dias de hoje, nunca se comunicou tanto, com tanta facilidade, nem jamais aconteceu isso aqui. Obrigado. No entanto, nunca se comunicou com tão péssima qualidade. Ninguém ouve ninguém, nós tratamos ao mesmo tempo de 5, 10, 15, 20 assuntos, nós estamos tratando ao mesmo tempo e ninguém ouve ou escuta as pessoas com intensidade. Então, nós quisemos trazer um comunicador para falar de como nós usar as redes sociais, porque ela não é ruim por natureza, muito pelo contrário, tem muitíssimas vantagens, tanto na área pessoal como na área de profissional. As redes sociais é um grande avanço. No entanto, a falta de comprometimento das pessoas ouvirem ou de passar notícias falsas é uma coisa que tem que ser tratada e é um assunto que nós tratamos dentro do CVV. E, para finalizar, já que o tempo está passando, eu quero agradecer vocês pela segunda vez ter nos dado essa oportunidade de vir aqui conversar. Vocês são todos líderes. Eu tomei a liberdade de deixar esses cartões aqui, porque muitas vezes vocês vão ser procurados com pessoas. Entregou esse cartão aqui. Aliás, nos nossos treinamentos, o único conselho que nós somos treinados a dar é o seguinte: ligue 188. Nós não oferecemos conselhos para ninguém. Ligue no 188. Em qualquer lugar do Brasil vai ter alguém para dar um acolhimento e ouvir as pessoas. A mantenedora precisa de recursos. Os voluntários, nós temos aqui, os voluntários pagam uma mensalidade, mas é baixo custo, nós temos uma despesa alta, com deslocamento de treinamentos tal, e estadia do pessoal. Alguns voluntários arcam com os custos, outros o posto tem que subsidiar. E temos despesas fixas, que é a manutenção dessa rede 188, que é rateada entre todos os postos. Para isso, nós buscamos recursos. A palestra da semana passada, eu sempre dizia que tinha 3 objetivos. O primeiro, que era de arrecadar recursos, a gente pretende fazer um evento anual para arrecadar recursos para fazer a manutenção. E o segundo era devolver justamente esse apoio. A exemplo de vocês, vereadores aqui, nós temos recebido muito apoio aqui. Esses folders que nós fizemos aqui, que eu distribuí aqui, e nós temos outros, nós conseguimos através da iniciativa privada. Aonde nós temos ido, temos recebido apoio. Fundação Cultural, a própria administração nos colocou aquelas salas que nós estamos muito bem instalados. Nós temos o posto de atendimento, temos a sala de atendimento, temos a sala de treinamento, a sala de administração, que estamos bem instalados lá. E temos sido, então, nós quisemos devolver para a cidade alguma coisa que fizesse. Infelizmente, o palestrante não conseguiu entrar exatamente, apesar de ser um nome mundialmente reconhecido, mas não deu o recado exatamente como nós queríamos que fosse. E o terceiro objetivo dessa palestra, que nós fizemos no dia 31, era justamente fazer a abertura do mês de Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à conversação sobre o suicídio, sobre os seus tabus e sobre a sua prevenção. Então, eu dou a liberdade para os senhores, se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado, Ângelo. Eu vou abrir o espaço aí para os vereadores fazer algum questionamento. Por favor, vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, Ângelo, obrigado por trazer essas informações para a gente. É importante. Parabenizo, então, a vocês por esse voluntariado, a você, ao vereador Votroba, ao vereador Dagmar e todos os outros voluntários. É importante esse papel. Eu acho que precisaria ainda 2 esclarecimentos para quem nos ouve. Aqueles sinais que vocês têm
reconhecem quando a pessoa pode estar aí numa iminência de cometer um suicídio. Se você puder repeti-los novamente, eu acho que isso é importante. E também, se você pudesse nos informar qual é o custo fixo que vocês têm hoje e quanto vocês conseguem arrecadar, só para a gente ter uma ideia em torno de quanto que está gerando isso. Primeiro, sobre os sinais, não existe uma cartilha propriamente dita, assim como não existe uma razão para a pessoa tentar o suicídio, não existe uma cartilha dos sinais. Mas toda a pessoa suicida, antes de cometer o ato, ele dá pelo menos 10 sinais. Voluntários ou involuntariamente, ele manifesta de que ele está passando por essa dificuldade. É justamente o principal ponto, essa falta de capacidade que nós temos para ouvir, que nós não ouvimos esses sinais. Os sinais, às vezes, estão na nossa cara e nós não observamos. Então, não existe uma forma, senão nós conversar, nós ir quebrando o preconceito, porque é justamente em cima do preconceito, dos tabus que nós temos em relação ao suicídio, que nós não enxergamos esses sinais. Então, a partir de quando todas as pessoas, todas as famílias começarem a ter informação disponível para interpretar esses sinais, calcula-se, segundo dados também da Organização Mundial da Saúde, de que 90% dos casos podem ser prevenidos. Com relação aos custos, o nosso custo fixo, basicamente, nós temos que fazer um pagamento para o CVV nacional, que é a participação da Convenção Nacional, que é obrigatória a participação do coordenador e do vice-coordenador, e a manutenção do telefone, que não é muita coisa. O que nós temos grande dificuldade é justamente do treinamento, porque esse treinamento normalmente é feito fora, em outras cidades. Agora, por exemplo, no final de semana que vem, nós estamos indo em 7 voluntários para Florianópolis, vamos ficar na sexta, sábado e domingo participando de treinamentos. Esses treinamentos é que nos possibilita de nós ir vencendo os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, e desenvolvendo tanto as interpretações desses sinais que o senhor me perguntou, como também desenvolvendo a nossa capacidade de formular respostas compreensivas, porque cada ligação, cada procura que nós temos de fazer, cada acolhimento é um caso atípico. Então, não existe, eu tenho dado esse treinamento, eu tenho oferecido para o pessoal, tenho dito para o pessoal, que não adianta querer decorar as respostas, porque cada ligação vai ser diferente. Então, a gente tem que desenvolver dentro dos voluntários uma capacidade de formular as respostas durante a oitiva. Enquanto você está ouvindo, você tem que falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, a valorização do sentimento dele lá. Então, o nosso custo, para mim não sair da tua pergunta, Jaime, é no sentido de quanto mais recursos nós tiver, mais gente nós podemos preparar para fazer nós temos 30 voluntários, com certeza pelo menos 20 poderiam ir participar desse treinamento aqui, mas não é possível, não temos recursos, nem todos conseguem fazer uma parte, então o nosso recurso não tem um recurso determinado, mas é um recurso que quanto mais nós arrecadar, mais a gente vai preparar o nosso pessoal. Mais algum vereador quer fazer um questionamento? Vereador Peter Alexandre Knoebler, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, Ângelo, eu não quero fazer um questionamento, só quero uma constatação com relação à sua primeira fala e à fala de hoje, né? Eu vejo tomando corpo, esse trabalho. Então, eu quero parabenizar todos vocês pela dedicação e por todo o esforço que vocês vêm fazendo com relação a essa questão, né? Quando você veio a primeira vez aqui na Câmara, ainda tudo estava muito incipiente, né? Estava tudo muito no começo, e você também tinha manifestava algumas dúvidas com relação ao processo todo como um todo. Hoje você está muito mais seguro, muito mais tranquilo, até porque já tinha
dados a apresentar daquilo que está sendo feito aqui, né? Já tem resposta por parte de voluntários aqui também. Então, eu fico muito feliz de ver um trabalho que começou há tão pouco tempo aqui, né? E que já está com frutos bem importantes. Então, eu quero aqui deixar a minha manifestação de apoio, né, a esse trabalho tão sério e que precisa de tanta dedicação para ser realizado. Então, parabéns a você e em seu nome eu quero cumprimentar todos os voluntários que trabalham não só em São Bento, mas em todo o país com essa questão. Parabéns, Ângelo. Obrigado. Ângelo, antes de responder, só peço a anuência e fazer leitura de mais uma tela de pessoas que estão nos acompanhando em suas casas, peço a anuência do plenário também. Nilo Lewandowski, Clarice Beca, Pichowski, Iliane Smigel, Relinda de Souza, Inês Andrichechen, Ginter Arli Lorenzetti, Dois Santos, Adilson Osmar Gessner, Dione Landowski, Júlio de Paula, Juliana Alves de Carvalho, Fábio Esteves, Eero Lang, Leomar Gonçalves, Jean Ribel, Maurício Maia, Maria Vanderlei Bittebrun e Maris Wegner. Essas pessoas de suas casas nos acompanham e acompanham também as explicações e explanações do nosso convidado na noite de hoje, o senhor Ângelo Celeste. Por favor. Como não teve uma pergunta, Pet, e como nós estamos no horário eleitoral, tenho que aproveitar a oportunidade para falar mais algumas coisas. Eu me lembro que, quando eu estive aqui na outra vez, eu falei que nós queríamos fazer uma mantenedora, e eu sou o presidente da mantenedora, porque é bem separado. A mantenedora é uma ONG que tem que ser administrada, tem que arrecadar recursos, mas, ao mesmo tempo, eu sou voluntário e participo na coordenação também, fazendo treinamento, fazendo o que. Então, eu atuo nos dois lados aqui. Mas eu tinha falado que a ideia nossa não era criar mais uma entidade para ficar pedindo ajuda, pedindo esmola, vendendo rifa e explorando as pessoas. Nós queríamos desenvolver alguma atividade para que a gente arrecadasse recursos. Uma delas nós tentamos fazer justamente aquela questão de uma palestra anual. Agora nós temos mais um ano para reprogramar, para refazer as expectativas, consertar os erros, melhorar o projeto para o ano que vem. E a outra é o troco solidário. Vocês receberam esse folder aqui. Nós distribuímos até agora 40 cofrinhos nos supermercados, que é justamente para que as pessoas coloquem o seu troco. Uma moeda que você guarda pode salvar vidas. Então, o objetivo é instruir as pessoas que, quando vão no supermercado, recebem a moedinha de troco, coloquem dentro daquilo lá. Nós temos postos que têm arrecadado em outras cidades bons recursos através desse projeto que nós estamos lançando agora. Um outro projeto para o qual nós vamos precisar da ajuda dos senhores é com relação, nós estamos prestes a firmar um convênio com o SAMAI, justamente para fazer o desconto na conta de água, mas para isso nós precisávamos, para fazer esse convênio, de acordo com a lei, nós precisamos ser declarados de utilidade pública. E para ser declarado de utilidade pública, para apresentar um projeto aqui, nós precisamos de 1 ano de funcionamento. Nós completamos agora, dia 20 de agosto, 1 ano, então nós já estamos aptos a nos candidatar a ser declarado por vocês, vereadores, uma entidade de utilidade pública. E, a partir daí, a gente pretende fazer o convênio com o SAMAI e arrecadar algumas coisas. O meu projeto final, até porque nós não podemos deixar um projeto desse ficar em cima de pessoas, né? Precisamos deixar a estrutura que ela funcione independente de quem estiver à frente. Era nós conseguir futuramente um terreno, construir uma sede própria, através da qual a parte térrea pudesse ser locada para comércio e nós fizéssemos o posto na parte superior, no sentido de que essa locação, esse aluguel, essa verba que seria arrecadada com o prédio, pudesse fazer a manutenção. Blumenau faz isso aqui, eles construíram a sede lá, e eles alugam algumas coisas lá, e Blumenau
que é um dos maiores postos do Brasil, que eles atendem 24 horas, eles só fazem um evento por ano, mas eles fazem um churrasco lá e levam 1.500 pessoas aqui lá, e com aquele evento eles têm manutenção de todo o posto. Porque se não tiver alguém que faça essa manutenção, não funciona o resultado lá. Então, essa é a atividade da mantenedora. E, para completar aqui, o Setembro Amarelo é o setembro de nós conversar. A proposta é vamos conversar sobre o suicídio para nós superar os tabus e os preconceitos que tem em relação a esse assunto. O vereador César Godoy gostaria de fazer uma palavra? Era na mesma linha que o vereador Pete, só dizer que eu não sabia, o senhor complementou dizendo que faz 1 ano agora, fez. Como já dá para sentir a diferença, como já se percebe a presença do CVV na cidade, como já se percebe que vocês estão aqui. E isso é perceptível, seja por um post nas redes sociais, seja pela porta que vocês têm ali no endereço de vocês, me permite, na Felipe Schmidt ali. Então, isso tudo é digno de elogio e cumprimento, porque se percebe que vocês estão aqui com apenas 1 ano. Então, isso já pode ter melhorado e salvado a vida de muitas pessoas, acredito nisso. Então, só os cumprimentos, complementando o vereador Pete. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Eu quero ser bem breve, senhor presidente, e lembrar de uma frase que o Ângelo sempre nos motivou e levou esta frase para todos os apoiadores desse projeto, né, de mídia, divulgação. São Bento não está atendendo, nós não estamos atendendo São Bento, mas São Bento está atendendo o Brasil. Ou seja, nós estamos trabalhando e ouvindo as pessoas de diversas regiões do Brasil, mas não estávamos ouvindo São Bento. Então, essa estratégia de mídia é para também levar a todo são-bentense essas informações de que, uma vez que nós estamos um posto em São Bento, nossos habitantes, as pessoas necessitadas possam recorrer a este recurso em São Bento do Sul. Porque, infelizmente, nós temos nossos anos marcados por 1, 2 pessoas, até 3 pessoas que passam por essa situação, né? E fora outros, a gente vê isso muito comum, infelizmente, a automutilação das crianças nas escolas, né, que é um sinal potencial suicida. E hoje as adolescentes estão vivendo uma crise existencial fortíssima, né? Então, este é um trabalho do CVV em São Bento do Sul e é um mote que o Ângelo implementou aí no coração de cada um de nós para acreditarmos nessa bandeira da divulgação e da mídia, de comunicação e mídia para a cidade de São Bento do Sul. Um abraço, muito obrigado. Com relação aos... Pode responder. O Dagmar tocou num assunto que eu estava esquecendo de falar. O CVV existe há 56 anos no Brasil, ele nasceu no estado de São Paulo, e em algumas cidades, alguns estados, ele já está bem divulgado. Então, quando nós começamos a atender aqui, nós não tínhamos, ninguém sabia de 188, aliás, ainda era 141, que era o telefone pago. Então, nós não recebíamos ligações de São Bento. Recebíamos ligações de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Teresina, de Goiânia, de São Paulo, vem muitas do interior de São Paulo que a gente recebe, e foi quando eu criei esse logo que o Dagmar falou, que São Bento estava atendendo o Brasil e o Brasil não estava atendendo São Bento. Então, nós precisávamos fazer a divulgação, que nós fizemos esse esforço, estamos distribuindo ao máximo possível, estamos aproveitando esse mês aqui, nós já temos agendado umas 20 palestras que os nossos voluntários estão falando, que é justamente nós precisamos divulgar 188. A priori, não nos importa, na outra vez, os senhores me questionaram aqui se nós tínhamos estatísticas do resultado da prevenção. E eu tinha falado que esse não era uma preocupação nossa, não temos preocupação em quantas vidas nós salvamos. Pelo contrário, o CVV entende que se nesses 56 anos de existência poupou uma vida, todo o trabalho já valeu a pena. Então, não nos importa se nós estamos salvando uma vida em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em qualquer lugar, mas
nós estamos usando os recursos, as pessoas aqui em São Bento, então nada mais justo do que a gente trabalhe para cá. E até porque nós precisamos divulgar o trabalho para que as pessoas possam nos procurar. Vereador Cláudio Mavotro. Boa noite, Ângelo. Quero parabenizar, né, pela explanação e pelo ótimo trabalho que vem fazendo dentro do CVV, junto com sua equipe, dedicação, esforço, sempre lutando para que seja conduzido da melhor maneira possível, né? E o CVV hoje, né, em São Bento agora está sendo bastante divulgado e está recebendo muitas ligações, né? E a gente sabe que muitas pessoas precisam desse apoio emocional, né? E às vezes não sabem nem onde recorrer, porque hoje as pessoas não têm tempo de ouvir. Só quer falar, a pessoa vem contar uma história, ele já quer contar uma semelhante da pessoa e não deixa nem a pessoa falar e acaba nem deixando a pessoa desabafar e por isso que chega nesse ponto que a pessoa cai às vezes no fundo do poço, porque as pessoas não têm tempo de ouvir, né? Então, por isso que Deus fez nós assim, né? Com 2 ouvidos e uma boca, né? É para escutar mais e falar menos. É isso aí, Ângelo. Vereador Beltroba, nós queremos agradecer pela a sua participação como voluntário. Não está fazendo plantão ainda porque está recebendo os últimos treinamentos e ainda a gente não conseguiu acertar a agenda. Mas eu quero dizer que o Beltroba não veio sozinho. Ele trouxe a esposa e até a sogra, que está prestes a ela também começar a dar plantão, foram treinados, já estão prontas para fazer o plantão aqui. Obrigado pela tua doação. Ângelo, tem um internauta, Charles Weigmann, ele pergunta os números de nossa cidade, provavelmente o número de atendimentos, né, que são prestados, porque está assim a pergunta, eu gostaria de perguntar então, por favor. Nós fazemos um controle absoluto, até porque a gente repassa todos esses dados para o Ministério da Saúde, que por sua vez repassa para a Organização Mundial da Saúde esse atendimento que a gente é feito. E, inclusive, nós estamos numa fase agora, justamente pela convenção, cobrado muita a credibilidade desses números aqui. No Brasil, nós temos feito controlado, o controle online, nós fazemos 9.000 atendimentos por dia, de 9 a 10 mil atendimentos por dia. Aqui nós fazemos 1% disso aqui, nós atendemos, tem dias que nós atendemos 70, 80, 90, até 120 ligações. O atendimento presencial ainda tem sido pequeno, ainda porque a gente começou agora faz um mês o atendimento presencial. Mas o atendimento telefônico também, o número não nos interessa muito porque é relativo. Às vezes tem uma ligação de 5 minutos, às vezes tem uma de 10, tem ligações que demoram 2 horas. Então, às vezes, num plantão de 4 horas, você faz 30 ligações, recebe 30, 40 ligações, e no outro plantão você recebe 5, 6, porque você receber 2 ou 3 que sejam longas, você acaba ficando muito tempo conversando, ouvindo a pessoa. Então, mas nós estamos recebendo, dando uma média de 90 acolhimentos por dia, é o posto aqui de São Bento do Sul. Obrigado. Eu também quero fazer uma colocação, Ângelo. Primeiro, eu queria, até para ficar esclarecido, o plantão em casa, né? Foi colocado. Como que a pessoa faz o contato daí para em casa? Mesmo número? Não, é da mesma forma. O atendimento via a web é um atendimento que já funciona. Isso aqui, se você entrar no site do CVV, você vai ser atendido por lá. O atendimento em casa, nós vamos fazer o atendimento por telefone em casa. É só por telefone, inclusive tem um regramento muito rígido no sentido dos equipamentos que você tem que ter para não gravar, para você não manter o sigilo de confessionário, que é uma das características do CVV, e o atendimento, então esses plantonistas vão fazer o atendimento por telefone, como se ele estivesse no posto, mas com a comodidade de ficar em casa, que vai possibilitar, enquanto que tem o deslocamento, ele oferecer um tempo a mais de atendimento. Eu fiz essa pergunta até para deixar esclarecido, né? Porque o senhor colocou que tinha o plantão em casa, para informação, então, isso aí bem informado. Pertinente a sua colocação. Estou acompanhando. E também eu gostaria de fazer uma pergunta assim, ó. O
os senhores que trabalham com o CVV, que é uma coisa muito digna, esse trabalho que os senhores desenvolvem em São Bento, e no Brasil todo, o mundo todo tem já isso aí. A gente tem visto que em outros estados tem, inclusive, outro nome, não é CVV, tem outros nomes, a gente tem lido e acompanhado algumas coisas. Mas o que eu pergunto é o seguinte: os senhores que estão assim diretamente ligados nessa questão, já sentiram, por exemplo, na conversação com a pessoa, por que o efeito é maior das 14 horas às 6 horas da manhã? O que leva, por exemplo, já sentiram, dá para sentir, né? As pessoas, você sente as pessoas, né? Eu até tenho um caso aí que eu estava conversando com um rapaz sobre uma questão, não vou citar o nome, mas me deixou preocupado, porque quando ele disse uma frase para mim que não tinha nada a ver com a questão que nós estávamos conversando, opa, esse rapaz tem pensamento daquele que fez uma coisa errada lá atrás, ele talvez pretenda fazer isso aí. A gente já fica meio encucado, mas eu queria saber por causa da procura das 14 às 6 horas da manhã, se foi sentido algum efeito, qual o motivo disso? Basicamente é a solidão. Na medida enquanto que as pessoas têm mais gente por perto, por mais que muitas vezes ela não tenha a liberdade, porque tentem fazer um exercício cada um de vocês, se vocês tivessem, até porque nós não estamos falando de ETs, nós estamos falando de pessoas. As estatísticas demonstram que num grupo de 10 pessoas, 6 ou 7 já pensaram, ou um dia vão pensar no suicídio como uma solução dos seus problemas. Então, é um número bastante alto, se nós considerar que de 60% a 70% das pessoas consideraram em algum momento da sua vida o suicídio como solução. Então, o exercício que eu proponho é os senhores chegarem, se vocês tivessem, digamos, tomado a decisão de cometer um ato suicida, e precisando de ajuda de alguém, a quem vocês iriam falar? Se chegar para a esposa, ela ia dizer, você está louco, não tem o que fazer. Fala para o filho, o pai enloucou, vai falar com o irmão, você não tem outra coisa. Quer dizer, a falta de credibilidade que as pessoas dão, então é isso que o CVV faz, o acolhimento, a credibilidade que se dá, até porque o suicídio não tem uma causa única, normalmente é uma série de coisas, é como se tivesse um copo d'água que vai gotejando, tem uma hora que vai sair a gota d'água. Então nós, através do nosso atendimento de acolhimento, nós tentamos deixar que esse copo fique com alguma margem de segurança para que a gota d'água não seja a fatal. O atendimento presencial, eu acho que ele surte mais efeito do que via telefone ou não? Relativo, a gente não pode é lógico que você sente mais o resultado, mas nós somos treinados para interpretar através do atendimento telefônico. Pode ser até que o presencial tenha um resultado maior. No entanto, a produtividade, a facilidade que o telefone proporciona, a gente não pode abrir mão, até porque aqui em São Bento, nós estamos fazendo uma média de 90 atendimentos, 89 tem sido telefônico, então a gente não pode abrir mão disso aqui. Os senhores sentem quando a pessoa está estressada também nessa conversação? Normalmente quem procura, porque ninguém quer tirar a própria vida. Se você analisar uma planta, qualquer ser vivo, tem um senso de preservação natural dentro de si. Então, o homem, que é um ser inteligente, tem muito mais. Na verdade, você não quer tirar a vida quando chega nisso. Você quer se livrar de uma dor, e para se livrar dessa dor, está disposto a pagar com a própria vida. Então, as pessoas que procuram ajuda no CVV, e aí nós temos que classificar, porque tem muita gente que se acostumou. Você hoje tem tanta falta de acolhimento que as pessoas ligam para lá para conversar. Nem sempre as pessoas estão com crises,
mas não deixa de ser pessoas que estão precisando de alguém para conversar. A gente sente muito, e isso que nos dá satisfação. Eu sempre falo para o pessoal, especialmente para os voluntários que estão entrando, que a gente ganha muito mais. Eu não devo, não tenho nada, só tenho a agradecer ao CVV pela oportunidade que eles têm me dado, que esses atendimentos têm me dado para mim melhorar, para mim crescer como pessoa. Então, a gente ouve os problemas, a gente conversa, e a gente sente que muitas vezes as pessoas reconhecem na hora. Só você me tirou um peso dos ombros, eu realmente não tinha olhado por esse lado, porque você não tem um convencimento. A partir de quando a pessoa decide tirar a vida, você tem muito pouco argumento, porque você não pode, os valores, não tem mais família, não tem mais religião, não tem mais nem Deus. Se você falar em Deus para uma pessoa que quer tirar a vida, ele vai falar de Deus o que você nunca quis ouvir. Então, você tem que ter muito tato para deixar ele mesmo, na medida que ele vai falando, para ele ir reconhecendo as saídas que a vida oferece para ele. Eu ainda acho também o grande aumento dessas questões, um pouco ele se relaciona, eu acho, assim, na questão de as pessoas, eu sempre tenho dito isso, estarem um pouco também desconectadas da própria vida, por exemplo, da família, dos amigos, e uma série de coisas, todo mundo na sua internet, né? E a pessoa esqueceu de conversar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os filhos, com os amigos. Muitas vezes chega lá numa altura do campeonato, ele parte para esse campo de pensar nessa bobagem, de atentar contra a própria vida. Mas não sei o que o senhor acha, se tem alguma... É tudo uma questão de valores. Hoje nós vivemos, se nós há alguns anos combinasse que amanhã às 9 horas a gente vai combinar para discutir um projeto, provavelmente nada aconteceria até amanhã às 9 horas, e o compromisso que eu tinha firmado com o senhor seria a primeira, com certeza eu estaria aqui às 9 horas. O que acontece hoje é que nós temos muita informação. Entre o firmar o compromisso e amanhã às 9 horas, nós vamos ter, acontece muita coisa na nossa vida através dos nossos meios de comunicação, e talvez até amanhã, hoje pode ser um compromisso que eu assumo, amanhã esse compromisso já não vai ser tão mais importante. E além do que, o individualismo, nós estamos pensando, se não interessar mais para mim, o compromisso que eu fiz com o senhor já não interessa mais. Então, e isso aliado à falta de capacidade que as pessoas têm de lidar com as próprias frustrações. As querem resolver, a questão dos jovens, a gente vê o termo que é de último, de ficar aí. O que as pessoas, quando dá uma briguinha entre dois namorados, eles não vêm procurar, os dois querem ficar juntos, porque se gostam, mas não, sai já cada um beijando para um lado lá, porque é para extravasar as emoções em busca de superar as frustrações, de reconhecer os erros. Então, toda essa questão de falta de diálogo, de falta de comunicação, gera essas frustrações, essas angústias que acabam resultando nisso tudo. Mas algum vereador quer fazer algum questionamento? Senão nós agradecemos, Ângelo, pela sua participação novamente aqui, e muito esclarecedor, né? Foi muito importante isso aí, até porque as pessoas que também estão nos acompanhando em suas casas, um grande número de pessoas, muitos não tinham conhecimento, tomaram conhecimento a partir de hoje, né? E cumprimentá-los pela condução desse trabalho, né? E, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do povo de São Bento do Sul, agradecer a sua presença aqui e sucesso, né? E temos certeza que seus objetivos serão alcançados, e, assim que juntar todos os documentos, nós faremos, então, a declaração de utilidade pública da entidade para ela também se habilitar a receber proventos de outras instituições. E lhe colocamos à disposição para as suas considerações, então. Obrigado. Eu é quem agradeço essa oportunidade que nós temos para fazer mais um pouco de divulgação
dos recursos que a gente proporciona. Agradeço em especial ao vereador Dagmar por ter formulado esse convite e especialmente aos senhores pela atenção, já da outra vez que nos deram, e mais uma vez ficaram aqui até tarde ouvindo os anseios do CVV, e agradecer a comunidade de São Bento do Sul, especialmente os voluntários que disponibilizam parte do seu tempo, e nós no treinamento nós ensinamos que nós não queremos voluntários que nos cedam o tempo que sobra. Nós queremos dos voluntários um tempo útil, um tempo que seja, nós queremos que eles assumam um compromisso, e o compromisso tem que ter disponibilidade para assumir. Então, mas nós temos tido bastante receptividade, temos pessoas muito dedicadas lá, pessoas que, inclusive, não têm muito tempo, mas têm se doado, têm feito, e o apoio que nós temos recebido da cidade é isso que a gente tem que agradecer, pedir que aproveitemos esse mês de setembro, aproveitemos todas as oportunidades que nós temos para conversar sobre esse assunto, para divulgar, porque ainda a prevenção é o melhor remédio. Para a gente prevenir, a gente precisa falar sobre o suicídio. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Jorge. Leve nosso abraço a todos os voluntários, né, em nome dessa Casa de Leis, e quando necessário for, retorne para cá, que as portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Antes de encerrar, nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam com a presença, e os internautas que nos acompanharam de suas casas, a imprensa que sempre nos prestigia, os funcionários dessa casa, os senhores vereadores pelo trabalho, e não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 13 de setembro, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.